Olá, olá, boa noite. Estamos hoje aqui em nome do Unindo Corações e Terapeutas para mais uma live de partilha. Vamos cá esperar que... já está por aqui o Tadeu. Vamos trazer aqui o Tadeu para a nossa live. Olá, boa noite. Vamos aqui aceitar. Pronto. E enquanto o Tadeu se consegue aqui juntar a mim, vamos aqui. Olá, Marta, boa noite. Então, vou introduzir o tema de hoje. O tema de hoje é um tema assim mesmo daqueles bem profundos e para nos levar aqui a refletir sobre um assunto super importante e pertinente, ok? Que é fundamental na vida de todos nós. É uma pergunta tão importante que nós precisamos fazer a nós próprios, que é: quem sou eu? Ou se eu estou a ser aquilo que eu acredito que eu sou. Vamos aqui esperar por Tadeu. Sim, eu já aceitei, mas isto ainda não está a querer. Vamos ver, vamos deixar aqui um aceitar, sim. Olha, vou... Agora eu acho que sim. agora já está. Agora já está. Eu estava já aqui a tentar pedir de novo. Então, obrigada, Tadeu, boa noite, um prazer. Nunca Boa tínhamos noite. estado aqui juntos. Está tudo bem? Tranquilo, tudo na paz. Está ótimo. Boa. Olá, Virgílio, boa noite, também está por aí. Então, hoje temos um tema bem profundo, bem importante. Olá, Lucas. E é aquela grande questão, uma questão que eu acho que é mesmo filosófica, né? Que é: és quem realmente achas que é? Então, quando pensas nisso, o que é que tu sentes, Tadeu? Então, eu acho que a nossa cura, né, a nossa descoberta, a qualidade aí da nossa vida, ela passa por essa pergunta, né? E nas nossas crises existenciais aí, a gente se faz muito essa pergunta, né? Então, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui? E na realidade, a gente acredita que a gente é um conjunto de conceitos que as pessoas nos trouxe, né? Então, desde lá da infância, então os nossos pais, nossos professores, né? Eles trazem vários rótulos como se fosse colando na gente, né? Então, tipo assim, o seu cabelo é bonito, a sua testa é grande, né? É, você é baixa, você é alta demais, né? Então daí começa desde essa parte física até tipo assim, o irmão é mais ágil, aquele é mais lento. Então a gente tem que lidar com tudo isso e a criança ela é como uma esponja, ela não tem filtro. Então tipo assim, tudo que você fala para ela, ela vai absorvendo, vai acumulando. Tudo que ela ouve é verdade, né? E sobretudo o que ela ouve dos pais, né, dos professores, as pessoas mais influentes na vida dela, ela tem aquilo como Deus, né? Até como se diz, em termos de postura, né? Quando ela olha para a gente, ela olha para cima. Exato. Então a proporção, né? A proporção de um bebê, imagina um bebê começando a engatinhar, começando a andar, olhando para nós adultos, né? Nós Sim. somos 5 vezes, né, maior que ela. Então, tipo assim, até isso impõe essa autoridade e o que a gente fala, né, fica gravado ali. Então, e aquilo vai contra a essência da criança. A criança, ela é lúdica, ela tem a personalidade dela. Eu tenho isso muito claro para mim. Eu tenho dois sobrinhos que são gêmeos. E eu tenho uma filha também na idade deles, então a gente conviveu muito juntos, né? E eles são, assim,
uma diferença assim da água para o vinho, sabe? Os dois sobrinhos, né? Sim. Então, um é voltado para a espiritualidade, frequenta aqui no Brasil, né, uma religião mais ortodoxa, tal. O outro é mais do carnaval, da dança, da arte. Então, tipo assim, mesmo sendo irmãos gêmeos, mesmo sendo criados, né, com o mesmo pai, a mesma mãe, teve a mesma educação. Então, tudo que um fez, o outro também fez, mas são muito diferentes, assim, em termos de personalidade. E então, isso acaba nivelando a gente por baixo, né? Esses rótulos que a gente recebe, e eu estou falando assim somente dos pais, né? Dos pais professores. Mas a gente tem a igreja, né? Então a igreja apresenta para a gente um Deus, né? Que é um ser que está lá em cima, olhando de olho em você. Se você fizer alguma coisa certa, você ganha um presente. Se você fizer errado, você fica de castigo, né? E se você for bonzinho a vida toda, aí quando você tem que se sacrificar muito, aí quando você morrer você vai ganhar o céu, né? Ou se não, quando você morrer você vai para o castigo eterno lá do inferno. Então são conceitos que a gente traz, né? E como eu coloquei, a gente não tem filtro, a gente aceita, 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 aceita. Até que um dia a gente precisa voltar, olhar, né? E questionar tudo isso, né? Nossa, me apresentaram esse Deus, mas isso faz sentido para mim, né? Me disseram que eu não tenho habilidade para me expressar em público, né? E esse rótulo também a gente mesmo se coloca. Então, tipo assim, a gente está lá na escolinha com 6 anos de idade, aí tá todo mundo lá se apresentando, todo mundo sendo aplaudido. Aí a hora que chega a minha vez, eu esqueço as palavras, dá um branco, né? Ou eu faço alguma coisa errada, as outras crianças riem de mim. Esse fato eu me lembro de uma aula de inglês que eu fazia, né? Que eu pronunciei uma palavra errada, aí todo mundo riu, mas é natural, é normal, né? Só que aí eu me coloco um rótulo, né? Tipo assim, eu não sou hábil para esse fim, eu não sirvo, né? Para me expressar, para me apresentar em público. Então, além desses rótulos, né? Que o pai coloca, o professor coloca, a religião coloca, né? A política, essa divisão, né? Hoje, né? Que a gente vive aí de esquerda e direita. Sim. Além de todos esses rótulos, tem também esses que nos autoimpõem. Então, tipo assim, né, eu sou isso, né, eu sou tímido, eu não sei me expressar em público, eu sou explosivo. Só que depois de adulto, a gente precisa olhar para tudo isso e fazer uma checagem, né? Então, tipo assim, esse Deus atende, né, as minhas crenças. A gente vai sim fazer esse filtro, né? Fica uma coisa mais difícil, né? A gente desconstruir, né? Essa imagem que foi criada, porque ela já está cristalizada. Então é como você pegar uma casa, né? Que já está pronta e se você quiser mudar, né? Alguma coisa assim estrutural nela, você vai ter que chegar na base novamente, né? Para construir de novo. Então a gente precisa muito desse olhar, né? Então de tudo que todo mundo te trouxe, né? Da sociedade, da economia, os conceitos que a gente tem, olhar para tudo aquilo e construir novamente. Então pode ser um processo doloroso, né? Desafiador, mas é muito gratificante a gente olhar para tudo isso. E nós temos aí a terapia, né, que nos ajuda nesse sentido. Só que eu acredito que tudo passa pelo nosso filtro mesmo. Então, aquilo pode ser uma ferramenta, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, tem um psicanalista muito famoso, o Aaron Beck, né? Então, tem os conceitos lá do Freud, que tudo vem, né, dos seus pais, vem tudo do seu subconsciente, né, esse conceito do trauma. E o Aaron Beck, ele fez um estudo muito interessante, né? Ele é muito estudado nos cursos de psicologia. Então, nesse estudo que ele fez, 40% das pessoas que fazem terapia melhoram, ok.
consegue, né, ter uma melhora na sua qualidade de vida. 40% não altera em nada. Eles continuam do mesmo jeito. E não é que fez uma ou duas sessões, não, que fez durante anos. E os outros 20%, eles pioram. Então, olha só que contraditório. Uma pessoa começa a fazer terapia, né, psicanálise, e ela piora. Então, por quê? Porque quando passa por esse filtro, a pessoa olha para si mesma, essas que melhoram, elas se tornam protagonistas, né, da vida delas. Então, tipo assim, depois de muito falar, né, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha religião, eu sou assim por causa disso, daquilo, ela fala, opa, peraí, né, eu posso mudar isso, né, eu posso procurar me melhorar. Então, tipo assim, se eu não sei me expressar em público, eu vou fazer um curso de oratória, eu vou procurar uma pessoa que tem habilidade para isso, eu vou começar a praticar, que a prática leva à perfeição. Então, tipo assim, em qualquer área da vida dela, né? Então, tipo assim, eu fui criado numa religião cristã, mas eu acho interessante como o budismo vê, né, a religião, a vida, tal, a espiritualidade. Eu vou experimentar, eu vou conhecer, a pessoa se permitir, então ela fazer, né, essas pessoas que se curam, entre aspas, esses 40%, eles têm essa flexibilidade e eles assumem esse protagonismo, né? Tudo bem, eu sou como eu sou, que veio dos meus pais, da religião, tal, tal, tal. Mas eu posso mudar isso. Exato. Eu posso ter um outro olhar, né? Sem então, os outros 40 não fazem a sua parte, né? Talvez me ocorre assim uma pessoa que tem um jardim. Então, você dá para ela um carrinho de mão, você dá para ela uma enxada, um ancinho de puxá-la ao mato, várias ferramentas. Mas ela deixa lá num cantinho e fica olhando a praga nascer e ela não planta as flores. Ela está com a sementinha, ela também não planta, não rega, não cuida. Então, tipo assim, é 50-50, né? É 50% nós e 50% as ferramentas que o outro traz. Então, esses 40% talvez não fazem a sua parte, né? O terapeuta dá a ferramenta, mas ele não usa. Exato. E esses 20% que pioram, eles acabam reafirmando o seu vitimismo. Então, tipo assim, eles vão na terapia para dizer assim, minha mãe me falou isso, eu fui abusada, né, sexualmente, eu fui abusado emocionalmente, eu fui exposto, enfim, mas ele tem aquilo como uma coisa cristalizada. Então ele reafirma aquilo cada vez mais. Então, ao invés dele se libertar daquilo, ele coloca aquilo mais, é como um usuário de droga ou de álcool que continua usando. Então a tendência é cada dia, né, ele ficar mais dependente daquilo, o corpo dele vai se acostumar cada vez mais com aquela substância, ele vai ficar cada vez de uma dose maior. Então eu acredito que passa por aí também essa terapia de autoconhecimento. Então a gente precisa ter muita coragem, né, para olhar para isso. Então saber que o caminho ele não é só flores, né, passa por uns processos mais doloridos, mas é compensador, né, vale a pena. Então a gente tirar esse olhar, né, lá de fora, olhar para dentro da gente e conferir, né, se os nossos valores estão de acordo com os valores da sociedade. Então, para algumas pessoas, ter o carro do ano pode ser importante, né? Mas para mim pode ser importante eu morar numa área rural e andar de bicicleta, né? Eu não preciso de um carro. Então, para algumas pessoas pode ser importante você morar num apartamento de 500 metros quadrados, né? Que é status. E só que eu posso escolher também morar numa casinha simples, né? Numa área rural, plantar minha comida. Né? Isso não me faz melhor nem pior do que ninguém. Eu só estou vivenciando a minha essência. Exatamente. Cada um é um processo muito individual, não é? Até porque, como tu bem disseste, irmãos gêmeos com personalidades muito diferentes. Se calhar viveram mais ou menos as mesmas experiências, mas cada um deles tem o seu próprio filtro. E então construir
a sua crença em relação a diferentes assuntos. Ou a mesma situação, cada um tem uma crença diferente. E é curioso como, precisamente, quando falamos nesta questão de quem sou eu, isto da identidade está baseada em crenças, basicamente. Aquelas crenças todas que nós fomos herdando, porque as principais, as mais fortes, foram herdadas, foram aprendidas. Nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos cuidadores. Se calhar aprendemos a ter medo de uma coisa, medo de um Deus, através da religião. Aprendemos a acreditar em certas coisas, ou acreditar que o dinheiro, por exemplo, é bom ou é mau, ou que é importante ter este status e ter muito, ou antes, pelo contrário, é importante ser feliz, né? Tudo é uma questão de crenças. E o processo, a pergunta é fundamental. Eu lembro-me a primeira vez que me fizeram essa questão: quem és tu? Eu fiquei, bem, eu sou farmacêutica, eu sou não sei o quê, e de repente dizem-me, desculpa lá, mas tu me estás a dizer rótulos, coisas, estudos, não quem tu és. E eu, caramba, é verdade, afinal, quem é que eu sou? Né? Sim, E sim. ainda hoje, se calhar não consigo responder bem a esta questão, porque considero que eu estou em mudança, estou em crescimento e estou num processo também de descoberta de quem é que eu sou e quem é que eu quero ser, né? Para eu conseguir precisamente fazer este caminho de onde eu estou para onde eu quero estar. Preciso saber onde eu estou, preciso saber onde é que eu quero chegar, preciso saber quem é que eu quero ser para conseguir fazer o caminho, né? Sim. Então, você me lembra que dentro dos conceitos aí terapêuticos, a gente tem dois conceitos, né? Um deles vem do que a gente acredita, né? De identidade e de comportamento. Então, quando é nível de comportamento, eu posso mudar a qualquer momento. Então, tipo assim, eu tenho um comportamento de levantar 10 horas da manhã todos os dias. Mas se eu arrumar um trabalho que eu tenho que entrar às 6 horas da manhã, eu vou levantar às 5 da manhã. Eu vou mudar o meu comportamento. Agora, a nível de crença, quando eu digo eu sou, aí é uma coisa cristalizada. É uma coisa definitiva. Então, se alguém pergunta para mim assim, Tadeu, quem que você é, né? Ah, eu sou tímido, eu tenho dificuldade para falar em público, eu sou intolerante, eu sou uma pessoa muito raivosa, eu sou uma pessoa explosiva. Olha só, eu sou, eu sou, eu sou. O que que é aquilo que a gente não muda. Então, tipo assim, eu sou humano, então eu tenho características de um humano, né? Eu não sou gato, eu não sou cachorro, eu não sou passarinho. O que eu sou, né, é uma coisa imutável. Agora, o que eu estou é comportamento. Então, tipo assim, eu estou aqui no Brasil, né? Amanhã eu posso estar em Portugal, eu posso, né, estar em outro lugar. Eu estou me levantando às 10 horas, mas eu posso passar a me levantar às 6 horas. Eu estou com dificuldade para falar em público. Olha só a diferença. Eu tenho dificuldade para falar em público, né? Então é uma coisa que você, quando você fala eu sou, você não vê uma abertura para você mudar. Quando você diz eu me comporto, olha só, comportamento, eu me comporto como uma pessoa que tem dificuldade para falar em público. Só que quando eu mudo o meu comportamento, eu mudo a minha maneira de ser. Então é bem legal a gente separar esses conceitos, né? Porque a gente fala do que a gente fala para a gente mesmo. Então é um conceito de narrativa interna. Então, tipo assim, o que o outro fala para você se torna uma verdade para você. Mas você pode mudar essa narrativa, né? Um dia minha mãe, assim, um exemplo, né? Um dia minha mãe falou assim, esse menino, ele é menos inteligente que o irmão. Aí eu me rotulei lá, né? Eu sou incapaz. Mas eu posso ter uma narrativa interna, dizer, não, eu vou melhorar. Ela estava se referindo
né, ao fato de eu me expressar em público. Então, eu posso melhorar isso, né, eu posso buscar um profissional, como a gente já falou, eu posso trabalhar isso e não se esquecer que todo mundo que é bom em alguma coisa, ele faz aquilo de forma consistente. Então, a gente fica esperando, a gente olha assim para outra pessoa como se fosse uma habilidade natural, um dom, né, que de fato ele existe, mas a gente se esquece da dedicação, do empenho daquela pessoa para ser como ela é. Então se conta uma história do Beethoven, enfim, de um músico assim famoso, muito top, né? Então diz que uma senhora foi no show dele e aí no final do show foi cumprimentá-lo, né? E falou assim: nossa, né? Você é magnífico, né? Eu daria a minha vida para ser tão bom como você, né? Como músico. Aí ele responde para ela: mas eu dei a minha vida para isso, né? Então, tipo assim, ele quis dizer que ele se dedica muito àquilo. E ele mesmo, ele diz o seguinte, que se ele passar um dia sem praticar, o ouvido dele percebe que ele erra. Se ele passar 2 dias, as pessoas que têm ouvido musical vão perceber que ele errou. Se ele passar 3 dias, as pessoas leigas, né, que não entendem de música, vão perceber que ele errou. Então, demonstrando a importância da constância, da disciplina, e a gente se esquece disso. A gente vê um atleta, né, em qualquer área, né, no futebol, aí, né, assim, ou em qualquer esporte, ou em qualquer área da vida. A gente vê aquela pessoa boa naquilo, a gente fala, nossa, essa pessoa tem esse dom. Tudo bem, ela tem o dom, mas por trás daquilo também ela tem uma disciplina, ela tem todo um cuidado. Então, um atleta, como a gente está falando, a vida dele gira em torno daquilo. Então, tipo assim, um atleta olímpico, a alimentação dele, né, é uma alimentação diferenciada, disciplinada. Ele tem uma pessoa que cuida também da cabeça dele, um coach, um psicólogo. Ele tem atividade física, então ele cuida assim, da parte integral dele voltada para aquela atividade que ele faz. Aí o resultado é um profissional que vai lá e ganha a medalha de ouro, mas por trás daquilo, né, tem toda uma história. A gente não pode se esquecer disso também. Claro. Então, tipo assim, se eu quero ser um ser diferente, eu tenho que fazer coisas diferentes, né? Então tem uma máxima aí do Einstein que eu gosto que diz o seguinte: fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é o conceito de insanidade. Então, tipo assim, né, eu quero mudar, né, eu quero deixar de beber, né? Mas todo dia depois do trabalho eu vou pro happy hour, né, pro bar. Então, tipo assim, eu preciso mudar, né? Eu tô com um problema de obesidade, mas eu continuo comendo as mesmas coisas, né, tendo o mesmo estilo de vida. Não, eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso fazer uma atividade física, né? Eu preciso cuidar também do meu mental, emocional. Então, é isso, a gente buscar, se a gente está nesse caminho, né, de autoconhecimento, mudar nossos comportamentos, né? As pessoas com quem a gente convive e o que a gente faz, né, aí no nosso dia a dia para a gente construir isso aí que a gente quer. Exatamente. E tem um... Aqui Tem é uma... um... Diz. Tem um conceito do Henry Ford, né, que é o cara lá, o inventor dos carros, que ele diz assim: se você acredita que pode, você tem razão. Se você acredita que não pode, você tem razão do mesmo jeito. Então, tipo assim, passa por aqui, né? Passa por esse conceito que a gente está falando, do rótulo que a gente colocou, né, em nós. E Jesus também dizia, né, seja feito conforme a sua crença. Então é a mesma mensagem dita de forma diferente. E aqui eu não me refiro a Jesus como dentro da religião. Eu me refiro a ele como uma pessoa que eu admiro, assim, pela cabeça dele, pelas ideias, pela contribuição dele para a humanidade. Então, nesse sentido, né? Então ele dizia, né, seja feito conforme a sua crença. Então, tipo assim, e a mesma mensagem do Henry Ford: se você acredita que pode, você tem razão. Se você acredita que não pode, você também tem razão do mesmo jeito, porque você não vai se mexer. Tipo assim, foi aquilo que a gente falou do comportamento e identidade. Se a gente traz para o comportamento, eu me comporto de uma forma que eu não consigo me expressar bem em público, é só um comportamento, você pode mudar.
Agora, se você dizer eu não consigo falar bem em público, você já bateu um carimbo ali, né? Exatamente. Então, tipo assim, isso é imutável. É um decreto, é um decreto muito forte, né? Isto vai Sim, sim. aqui alinhado também com a pergunta da Marta, que ela diz: tu pensas realmente o que és ou queres pensar naquilo que queres ser? Pois lá está, tudo aqui é um bocado pensamento e crenças, né? E nós normalmente vivemos na base do inconsciente. Portanto, todos os pensamentos inconscientes, que são as crenças, são emoções, tudo o que está ali no inconsciente, domina o nosso dia. E até nós não tornarmos consciente esse inconsciente, vamos ser sempre, digamos, escravos ou vítimas desse. É o consciente que vai mandar, o inconsciente que vai mandar nas nossas vidas. E este processo de, precisamente, de conhecermos, de parar um bocado e refletir, ou até mesmo escrever o que é que eu estou a pensar, o que é que eu estou a sentir, identificar isto, ajuda-nos a perceber exatamente o que é que está na nossa mente, o que é que está aqui constantemente, porque enquanto nós continuamos a repetir os mesmos pensamentos dia após dia após dia, vamos continuar a viver, a ser e a nos comportar da mesma forma, nada vai mudar. A única maneira de realmente mudar é ganhar consciência e começar a mudar um a um os comportamentos, e essa mudança nos comportamentos vai nos trazer um resultado diferente e vai nos permitir ter uma crença diferente. Substituir uma crença por outra. Substituir o sou mau, péssimo a falar em público, ou sou tímida, por afinal eu até consigo fazer isto. E a gente vai ganhando confiança e vamos transformando aquilo que estamos a ser, né? Não sei se as pessoas ali têm alguma pergunta, podem escrever aqui no chat e partilhar, deixar ali o coração, que é para chegar aqui também a mais pessoas que vejam o nosso direto. Porque este, de facto, é um tema super importante e normalmente surge quando estamos num momento de crise, né? A gente, quando entra num momento de crise ou de uma dificuldade ou de sentir assim, sabes que bates com a testa na porta ou bates com o nariz na porta, é que tu ficas, fogo, mas o que é que eu tenho estado a fazer a minha vida toda? Quem é que eu sou afinal, né? Normalmente esperamos até estar lá no fundo ou até ter uma situação ou de uma calamidade ou de uma doença ou de um desemprego para pensar, fogo, afinal, o que é que eu tenho estado a fazer? Quem é que eu tenho estado a ser e o que é que eu vou fazer agora? Né? Uhum. Você me lembra uma história que tinha uma pessoa, né, uma pessoa comum como nós, ela foi ao médico e ela recebeu um diagnóstico que ela tinha 3 meses de vida, né, pelo quadro dela, ela estava nela bem debilitada a saúde dela. Aí ela voltou para casa, foi o bater com a cara na porta, que você deu essa notícia do médico, né? Assim, ó, você tem 3 meses de vida. Ela levou aquele choque, né? E chorou lá o dia inteiro. Aí depois ela falou assim, mas o que eu posso fazer com esses 3 meses que me restam, né? Então ela falou assim, eu tenho mágoa, né, de algumas pessoas, eu vou procurar essas pessoas, vou falar com elas, vou perdoá-las, porque é uma coisa inútil, né, a mágoa e tal. E vou pedir perdão para elas e vou perdoá-las também. E outra coisa, eu vou doar tudo que eu tenho, né, que eu acumulo, né, os 52 pares de sapatos, eu vou ficar só com 2 pares, se molhar um eu uso o outro, e enfim, levar uma vida mais leve, e eu vou viver um dia de cada vez, né? Não vou me preocupar mais com o futuro, mesmo porque eu não tenho um futuro muito longo, é só 3 meses, né? Então não adianta eu ficar preocupando o que eu vou fazer daqui 10, 20 anos, e eu vou procurar, né, ser mais alegre, mais feliz, né? Vou me afastar de tudo, noticiário, tudo que é negativo,
e decidiu viver esse estilo de vida, né, dali para frente. Aí passou os 3 meses, passou 3 anos, passou 30 anos e a bichinha estava viva lá. Então, tipo assim, até mesmo esse diagnóstico de uma doença fatal, eu já vi mais de uma pessoa, né, dar esse relato. Então, aquilo é o que você falou, né, do fundo do poço, né, a pessoa que precisa desse choque para ela contextuar novamente seus valores, o que ela quer, o seu propósito, quem que ela é. E tem um livro do Nietzsche, né, do filósofo lá, que chama Assim Falava Zaratustra. Então ele faz uma analogia que eu acho muito procedente. Então ele fala que a gente é como um camelo, né? O camelo ele serve para carregar peso. Então, e ele é um animal assim que não tem atrativo, não tem beleza, né? Me perdoe o camelo, mas dentro dessa analogia. Ele é um animal que ninguém fala da beleza do camelo, ele não tem atrativo nenhum, ele só serve para carregar peso e ele vive numa área também que não tem muitos encantos, que é o deserto, uma área árida, quente, né? Então, esse é o camelo, então somos nós. E esse peso que o camelo carrega são o que a gente falou até agora, os nossos rótulos, né? Que vem desde lá da infância, as palavras negativas que a gente ouviu, é todo esse peso. Mas aí chega um momento da nossa vida que a gente se revolta com tudo isso. O peso é tão grande que a gente não dá conta. Então, aí ele fala que do camelo a pessoa vira um leão. Ela joga tudo aquilo para o alto, né? E depois ela se transforma numa criança. Ela se transforma num dragão que vai caindo, esses rótulos dela, e ela se transforma numa criança, com a essência, com a leveza, com a ludicidade, que foi talvez o que essa mulher lá, que tinha o diagnóstico de 3 meses de vida, passou a viver, né? A leveza, a ludicidade, a alegria, os pesos desnecessários. Então, essa analogia é bem legal. Então, normalmente a gente passa por esse processo, né, para chegar, né, no despertar, na iluminação, como se fala aí, né, dentro da espiritualidade. E uma coisa também que me ocorre, eu também sou constelador. Então, a gente falou desses rótulos que nós trazemos aqui das nossas vivências, né, do contato com as outras pessoas, né? Desde bebezinho lá, os conceitos que a gente tem da sociedade, da cultura e tal. Mas dentro da constelação, a gente traz ainda dos nossos antepassados, né? Então a gente traz, como a gente traz no nosso DNA, né, a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, né, meu tom de pele, eu trago também essa bagagem, né, esses traumas, né, das dificuldades que meus pais passaram, meus avós, tal, tal, tal. Então, o buraco é mais embaixo ainda. Além de tudo isso que a gente falou aqui, a gente ainda traz tudo isso dos nossos antepassados. E se a gente não cura isso, a gente passa para a nossa descendência, né? Então, hoje eu tenho uma filha de 31 anos, tenho uma netinha de 3 anos, e você vai passando isso, né? Até que você, deixa de ser aquele camelo, né? Vira esse leão, se revolta com isso e vira essa criança, né? Então, não é a criança no sentido de ser infantil, mas a criança no sentido da leveza, da pureza, né, da ludicidade. Então, eu acho muito interessante esses conceitos, porque eles nos trazem novas perspectivas, né? Assim, então, a espiritualidade traz um foco. Eu gosto muito da neurociência, ela traz também um outro enfoque. A terapia, né, igual a gente falou, né? Então o Freud ele trouxe esse conceito dos traumas, que, né, tudo é dos pais, vem lá de trás. O Aaron Becker, já, né, que a gente comentou, ele fala Sim. que você tem que fazer a sua parte. Tem o processo de coaching, né, que o coach ele não tem esse olhar, né, para o que te incomoda. Então, tipo assim, ele não fica lá especulando, isso aqui veio da sua mãe, veio do seu professor, veio da cultura. Ele simplesmente olha para frente, né, o coach, né? Então, tipo assim, você está no ponto A, né, que você não consegue falar em público. Vamos dar esse exemplo que a gente está trabalhando em cima dele aqui. Você não consegue falar em público, né? Vamos lá, você é habilitado para falar. O que você tem que fazer? Né? Então, qual o comportamento que você tem que fazer? Aí ele tem também essa
essa técnica de não dar resposta para a pessoa, né? O coach, ele aponta aonde você quer chegar. Você está no ponto A, que você não consegue determinada coisa, lá no ponto B você consegue. O que você tem que fazer para chegar lá? Né? Ele pergunta para você: eu posso contratar uma pessoa especialista nisso, né? Uma pessoa que dá cursos de oratória, eu posso me expor mais, eu posso começar fazendo lives, alguma coisa, né, virtual, depois passar para presencial. Enfim, aí a própria pessoa vai dar, né, As suas respostas. as suas respostas. E tem, inclusive, eu tenho aqui para fazer, são 99 perguntas em várias áreas da nossa vida, que vai fechando esse funil para a gente olhar para a gente mesmo, né? Então aqui, em função do tempo, né, a gente não tem como fazer isso. Eu vou disponibilizar aí esse questionário. Então são 99 perguntas, né, na área da espiritualidade, na sua área pessoal, né, de saúde, enfim. Então é separado assim, mas tem 99 perguntas. Então a forma que a gente tem para se descobrir não é buscando respostas, né? Tipo assim, o Buda falou isso, o Cristo falou aquilo, né? Ou a filosofia fala isso. Não, é você fazer as suas respostas. Você pode até usar como parâmetro, né, a espiritualidade, a religião, tudo isso, né? Mas o que vai determinar mesmo é a sua essência, porque a sua essência é única, né? Então eu acredito assim que a gente veio aqui no universo como uma pessoa única, e o universo precisa que você descubra, né, o seu talento, a sua forma única de ser, e você contribua com isso, né? Então, se você perde essa oportunidade, o universo ele vai ser um pouquinho menos iluminado, porque faltou essa luz sua, né? Você vai deixar lá para frente, para uma outra encarnação, para quem acredita. Você vai deixar de curar a sua linhagem. Então é muito bacana a gente olhar para nós e despertar, né? Tem o conceito do Ikigai, que é isso, né? A gente descobrir o que só a gente pode fazer, né? Exato. Então, e através de perguntas é que a gente segue esse caminho. Então tem essa linha do coach. Hoje nós temos o Theta Healing, né? O Theta Healing também, para quem conhece, ele faz a seguinte pergunta, né? Quando que isso começou? Então, tipo assim, eu tenho dificuldade de falar em público, vamos continuar nessa linha. Quando que isso começou? Aí se você olhar lá para trás, foi quando eu tinha 6 anos, eu fui fazer aquela apresentação na escolinha e as crianças riram de mim, né? O que você ganha mantendo, né? Outra pergunta, o que você ganha mantendo esse comportamento? Porque tem o ganho também subjetivo. Exatamente. Então a gente fala assim, eu sou tímido, eu não consigo falar em público, né? Mas tem um ganho aí. Você pode até dizer, eu gostaria de ser um grande orador, mas do seu inconsciente, se você não se expõe, você não passa pelo desconforto, você não passa pelo perigo das pessoas rirem de você novamente. Então, tipo assim, existe um ganho secundário, né? E outra coisa, o que eu posso aprender, né, com essa atitude, se eu mudar? E o que a fonte criadora, é o termo, né, que o Theta Healing usa, ou universo, como a gente falou, pode se iluminar, pode ser útil se eu mudar essa minha atitude, né, com o que eu posso contribuir. Então, é muito legal, né, a gente seguir assim todas essas linhas. Tem a linha também do cérebro trino, então fala do desenvolvimento do nosso cérebro. Então a gente começou lá atrás como réptil, essa parte da nuca é responsável por isso. Então a gente só quer a sobrevivência. É o princípio de fugir da dor e buscar o prazer, né? Buscar o prazer para perpetuar a espécie, né? Ligada muito ao sexo. E a fuga e a fuga ou luta. Então é o nosso sistema simpático. Sobrevivência. Então, sobrevivência. Então é o nosso cérebro reptiliano. Então, se você olhar para um réptil, né, que é uma tartaruga, um jacaré, ele bota o ovinho dele ali, vira as costas e ele nem conhece o filho dele. O filho dele nasce, cresce, vai embora. E ele ninguém vai ter o bicho desse como bicho de estimação, porque ele não cria laços, né?
o réptil. Então nós temos essa parte. Aí depois nós evoluímos, depois de alguns milhões de anos, a gente desenvolveu o nosso cérebro límbico, né? Que é essa região central onde tem as emoções. Então o mamífero já tem isso. Então o gato, o cachorro, ele já desenvolveu habilidades da maternidade. Então ele cuida do filhote, ele demonstra carinho, afeto, quem tem gato, cachorro sabe disso, né? E depois de alguns mais milhões de anos, a gente desenvolveu essa parte do nosso cérebro que é o neocórtex, e que se chama lobo dos anjos. Então, nessa parte tá a compaixão, o perdão, o sentimento de unidade, que quando eu faço alguma coisa para a comunidade, todo mundo ganha. Então, é o lobo dos anjos. A gente está desenvolvendo isso, né? E se a gente olhar para os nossos bisavós, tataravós, eles eram muito mais violentos do que nós, eles tinham muito menos compaixão, empatia. Então não precisa ir muito longe. Se a gente olhar para 100 anos atrás, a gente comprava escravos. Então olha só, há 100 anos atrás, você comprava um ser humano, né? Dizia que ele justificava que ele era inferior a você, somente porque ele tinha uma cor de pele diferente, e o que se fazia com esses escravos, né? Então, aí na Europa eu não sei o quanto, né, vocês vivenciaram com isso, mas aqui no Brasil a gente acompanhou, estudou, né, como eles eram tratados, como eles eram torturados, e era uma mercadoria mesmo, né? Você usava enquanto tinha utilidade, depois descartava. Então, olha só, isso recente, né? Para a história, 100 anos não é nada, né? Para a história da humanidade. Então, a gente está nessa evolução, nesse crescimento de desenvolver o nosso neocórtex, né? A compaixão, a unidade, a espiritualidade, tudo isso ligado, né, a essa linha espiritual. Então, esse conceito também nos traz, assim, de novo, né, para quem eu sou. Então, eu sou um pouquinho esse réptil, né, que de vez em quando quer lutar ou fugir, né, vem esse impulso de lutar ou fugir diante de uma palavra que uma pessoa diz. Eu tenho as minhas emoções, né, da minha parte límbica, então essas emoções podem dirigir minha vida se eu não tomar cuidado, mas eu também sou esse ser que pode se iluminar utilizando essa parte, né, aí frontal, né, do meu neocórtex. Então, todas essas linhas, elas trazem conceitos que me remetem a isso, né? Quem eu sou, como eu posso me melhorar, né? Então, eu acho que o nosso objetivo é olhar para isso e nos tornar um pouquinho melhor a cada dia. Nós temos um cantor aqui no Brasil muito famoso, que é o Milton Nascimento, talvez vocês conheçam ele aí também. E tem uma música dele, eu vou compartilhar com você, depois você compartilha com quem quiser, que chama Maior. Então, a estrofe da música diz assim, ó: eu sou maior do que ontem, eu sou melhor do que antes. Então, tipo assim, eu não sou o melhor do mundo, mas com relação a mim mesmo. Exato. Com relação a mim mesmo, eu sou um pouquinho melhor do que ontem e eu sou melhor do que eu era antes, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Então, a gente quer, assim, um salto quântico, né? Então, tipo assim, eu nunca falei em público, mas eu quero dar uma palestra para 200 mil pessoas, assim, da noite para o dia, né? Uhum. Mas se a gente se comprometer a ser melhor um pouquinho a cada dia, se corrigir um pouquinho mais, a gente vai voltando para esse nosso, né, esse nosso eu interno que se realiza com isso. Então, tem um princípio que eu gosto muito, que diz assim, ó: ao invés de você querer mudar 100%, né, de repente, de uma noite para o dia, melhora 1% a cada dia, só 1%. Então, o que vai acontecer dentro de 3 meses e 10 dias? Você vai ter melhorado 100%. 100%. Né? Porque 3 meses e 10 dias são 100 dias. Então, a gente precisa ter essa paciência conosco, com esse caminhar, e a gente não esquecer também que durante a caminhada, ela não é ascendente, sempre. Ela tem... Não é. Então, de vez em quando, a gente tem uma recaída, volta, sabe? Faz parte do processo. Então, se a gente olhar assim para os iluminados, né, para Buda, para Cristo, novamente aqui falando, não ele como um religioso, como um ser, né, humano que foi. Uhum. Como humano,
Então, tipo assim, até ele, com toda a grandeza dele, ele teve momentos, né, de que ele se deprimiu, né? Então, faz parte do processo. Eu não posso querer, tipo assim, não, a partir de hoje, eu nunca mais vou sentir medo de falar em público. Eu já vi, assim, grandes oradores dizendo isso, que mesmo depois de décadas deles daquela profissão, eles serem um ícone naquilo, eles sentem esse frio no estômago, eles têm uma insegurança, né? Exato. Músicos que se apresentam para milhões, a gente vê depoimentos deles falando isso. Então, às vezes a gente olha para eles e fala assim, não, só eu sinto medo. Não, eles sentem também. Então, eu acho que o grande detalhe aí não é você sentir ou não sentir medo, é você ir apesar de. Então, tipo assim, eu tenho a insegurança, eu tenho medo, mas eu vou assim mesmo, né? A gente se joga, né, na atividade, Exato. apesar da insegurança, apesar de a gente não Exato. ter, né, saber como que vai ser. E, então faz parte. Claro. E é muito gratificante quando a gente tem essa, essa atitude de se jogar, porque independente do resultado, a gente se sente bem. Então, tipo assim, eu preciso ir na casa do fulano, conversar alguma coisa com ele. Ah, mas eu não vou não, porque pode ser que ele não aceite, pode ser que dê errado. Agora, vai me causar uma frustração, porque eu vou ficar pensando assim, e se eu tivesse ido, E se eu qual será que pudesse? seria a resposta dele? E agora, se eu for lá, olhar no olho dele e me estressar, e ele dizer não, não der certo, eu vou sair de lá mais realizado, mais gratificado do que aquela sensação do e se, né? E se eu tivesse ido, o que teria acontecido? Então, eu acho que na frente da atitude é sempre mais gratificante, é sempre mais compensador do que a gente dizer, né, que não vai por ali. Sim, é sempre melhor fazer, mesmo independentemente do resultado, do que ficar com a dúvida de e se eu tivesse feito. Sim, sim. E então, acho, tipo assim, na minha vida, eu sou muito grato a isso, assim, tudo que eu fiz, né? Então, teve coisa que deu mais certo, outras que deu menos, mas eu acredito que nisso que a gente está falando, que o remorso, né, de você não ter feito e dizer, nossa, e se eu tivesse feito, né? Como será que seria? Exato. Então, tem três perguntas também que eu gostaria de citar aqui para vocês, que isso vem da filosofia, lá do Platão, que ajuda a gente a voltar aqui para o nosso tema, embora a gente não tenha saído dele, né? Tudo tem a ver. Exatamente. Faz parte. Mas dentro da filosofia, ele diz assim, para você se fazer essa pergunta várias vezes por dia, né? Então, tipo assim, quem eu sou? Né? Então, você está lá no seu carro, dirigindo indo para o trabalho, você se fazer essa pergunta. A hora que você está no seu almoço, à noite, né? Quem que é você? Então, voltar a tirar esses rótulos, né? Eu sou farmacêutica, eu tenho tal idade, né? Eu moro em tal lugar. Isso não é você. Isso é o seu comportamento, a situação que você está vivendo agora. Então, tipo assim, quem sou eu, olhando de uma forma mais interna, mais profunda, né? Então, você se fazer essa pergunta várias vezes. E a outra pergunta é onde eu quero chegar, né? Então, o que é importante para mim, né? O que eu preciso fazer, quais são os passos que eu preciso dar para chegar, né? Para ser o que eu quero ser. E essa realização pessoal, sem projetar no outro, né? Sem olhar para o carro do outro, para a casa do outro, tipo assim, você, a sua essência, o que ela quer? Se ela quer morar lá numa casinha e andar de bicicleta, ok, se é a tua essência que quer isso, é o que vai te completar. E uma terceira pergunta é a seguinte: o que eu estou fazendo agora está me levando para esse objetivo, né? Então, são essas três perguntas, né? Quem eu sou, onde eu quero chegar e, tipo assim, o que eu fiz hoje, né? Deu um passinho a mais nessa direção, né, do meu objetivo ou me afastou dele? Então, essas perguntas remetem a gente para o nosso tema de hoje aí, né? Então, eu acho bastante procedente. Exatamente. É isso mesmo. Três perguntas fundamentais.
para sim, conseguirmos perceber quem somos e para onde queremos ir, ou quem queremos ser, né? Eu juntaria ali a essas perguntas apenas também é importante, na sequência da segunda pergunta, identificar os nossos valores, né? Aquilo que, quem é que eu quero ser, é muito importante que consigamos alinhar esse quero ser com os meus valores. E quando nós podemos definir valores ou identificar valores, tanto a nível pessoal como a nível profissional, principalmente para quem se calhar encontra ali em casa alguma dificuldade ou alguma insatisfação com a sua vida profissional, pode muito bem ser que os seus valores profissionais e os seus valores pessoais não estão alinhados. Há ali um choque sim, e eles não trabalham juntos. Então há algum que não vai andar como deve ser. Isso é bom olhar para isso. Valores pessoais e valores profissionais e se estamos a conseguir ou estás a conseguir cumpri-los ou vivê-los no teu dia a dia. Também é sim. uma boa. É, e tem um conceito também que eu gostaria de trazer aqui, que diz o seguinte, que fraternidade é, não é, não é massificar. Então, tipo assim, viver em fraternidade, em união, não é todo mundo ser igual, né? É cada um descobrir a sua unicidade, né, a sua essência, que é única, e aí sim, nós juntando todas essas essências, a gente contribui para um bem maior. E o que a mídia coloca é justamente o contrário, né? A gente absorve isso, tipo assim, eu tenho que usar o cabelo de tal jeito, eu tenho que usar tal jeans, Uhum. eu tenho que ter tal carro, comer tal comida, então é essa tendência de massificar, né? Então nos afasta dessa verdade que cada um de nós é diferente, né? Cada um tem uma essência, inclusive gêmeos, né? Como a gente começou falando. Então cada um é único. E quando eu descubro essa unicidade, aí sim, aí através desse dom, dessa unicidade, desse valor, como você colocou, eu vou somar, eu vou contribuir para um bem maior, para uma comunidade. Exatamente. Cada um é único, é especial e tem o seu contributo. E o contributo de todos é aquilo que nos complementa e que nos faz também evoluir como humanidade. Olá, Patrícia, boa Sim. noite. E então, eu não sei se há por aí alguma questão que o pessoal tenha, se tiverem, deixem ali nos comentários. Tadeu, perguntaram aqui a alguém, já não me lembro quem, como é que podias partilhar aquelas perguntas, aquelas 99 perguntas? Eu Tens tipo vou, algum momento? eu vou passar para você Ok. e eu vou, eu vou passar para você. Você me passa depois aí o seu e-mail ou lá no WhatsApp Sim, mesmo. sim. Está bem. E, A gente então já depois vê uma maneira, tá bem? Ou pode ser, ou tá, partilhamos através de, depois de eu ter o documento, se calhar o podemos partilhar ali algum link, alguma coisa para vocês descarregarem, tá bem? Fiquem descansados que a gente arranja aqui uma maneira de sim, disponibilizar ali essas perguntas, ok? E agora também vou procurar depois a música. sim, sim. Eu vou partilhar com você também. Exato, é isso. É, Ótimo, obrigada A Marta está pedindo para compartilhar com ela, com ela. aí eu compartilho com ela também, com você, Sim, e sim. aí você compartilha com o restante das pessoas. E quem estiver aqui no Brasil pode falar comigo no meu pessoal também, que eu partilho, né? Ok. E, e deixa eu falar uma coisa para você. Hoje é uma coisa assim também que me ocorre. Hoje a gente vem desse mundo midiático aí, esse mundo, né, virtual, onde a gente é através daqui que a gente se apresenta, né? Que as pessoas nos conhecem. Então, a gente tem muito esse negócio de você mostrar para as pessoas o que você é, né? Então, eu vejo muitas pessoas, eu gosto muito de fazer trilha, muito de viajar, tal. Eu vejo as pessoas assim, vão lá para um ponto turístico lá da Patagônia, por exemplo, na Argentina, ou aqui no Brasil, tem praias paradisíacas, tal. Mas a pessoa ela não está
envolvida em desfrutar daquela beleza, daquele prazer, da temperatura daquela água. Ela está preocupada em fazer um post, Na né? E postar na rede social fotografia. dela. Sim. Então, tipo assim, isso afasta ainda mais a gente dessa essência. Então, tipo assim, o que eu sinto, o que eu sou, não é importante. É importante o quantos likes eu vou receber lá na minha rede social. Então, isso nos afasta ainda mais desse processo, né, de olhar para dentro, né, como dizia o Jung, né, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né? Então, o caminho é a gente olhar para dentro. Então, eu acho que o caminho da meditação, né, como as linhas aí orientais, né, o budismo, e todas, né, até o hinduísmo aí na Índia e tal. Então, o hábito da meditação é isso, é você fechar seus olhos, né, para o externo e você olhar para dentro de você. Então, é aí que você vai achar a sua essência, seus valores, você vai se alinhar, como você falou, né, e não com os valores que estão lá fora. Né? Então, o pessoal saber para onde você está viajando, com quem que você está, o carro que você tem, e tudo isso. Isso aí também me remete assim, a uma questão muito importante, que quando eu li assim me chocou bastante. Então, uma pessoa hoje que vive numa comunidade, eu não sei o termo que vocês usam aí na Europa, né? Se é comunidade, aqui é comunidade, que antigamente era favela. Enfim, a pessoa que mora, né, assim, Sim. nos guetos, a parte mais humilde. Essa pessoa, hoje, ela tem mais qualidade de vida do que um rei há 100 anos atrás. Então, tipo assim, no sentido de conforto. Então, essa pessoa que mora lá nos guetos, na comunidade, ela pode ter ar-condicionado, ela tem água encanada, ela tem saneamento básico, ela tem uma geladeira cheia de comida de todo canto, do mundo todo. Ela tem essa facilidade que nós temos de falar com uma pessoa lá do outro lado do mundo. Ela tem chuveiro quente, né? E, enfim, todo esse conforto que um rei não tinha. Um rei há 100 anos atrás, ele tinha lá os tesouros dele, que a gente vê nos filmes, né? Os tesouros, tal, as terras, mas ele só podia comer o que o pessoal plantava ali na região. Ele não tinha água encanada, ele não tinha saneamento básico, ele não tinha luz elétrica. Enfim, todos esses recursos que a gente tem hoje, né? E aí tudo bem. Então, tipo assim, isso quer dizer que o rei, ele era extremamente feliz, ele era extremamente infeliz e nós, com todos esses recursos, somos extremamente felizes? Não, né? Então, a realidade mostra o oposto. Então, hoje, apesar de tudo isso que nós temos, que deveria, né, nos trazer conforto, nos trazer bem-estar, hoje o índice de depressão, de suicídio, né, tipo assim, dezenas de vezes maior do que há 100 anos atrás. Então, é muito contraditório isso, né? E volta para o nosso tema, inicialmente, novamente, né? Então, não é importante o que está lá fora, o importante é o que está aqui dentro. São os nossos valores, nossa essência. Então, o que está lá fora soma, né? Se você souber usar também, né, de forma sábia, mas o que está dentro de nós é mais importante. Então, de repente, um morador de rua, ele tem todas as dificuldades dele, mas ele pode estar mais equilibrado do que uma pessoa que mora num apartamento, tem um carro do ano, que está em depressão, que chega até o suicídio. Então, a sua saúde mental está bem ruim, né? Então, isso me chama muita atenção. E um fato também que eu costumo comentar é que tem, se você digitar lá no Google, o Clube dos 27. Então, são personalidades que morreram com 27 anos de idade, né? Então, e essas pessoas, quem que é? Jimi Hendrix, Janis Joplin, o Van Morrison, de uma banda que chamava The Doors, o Kurt Cobain, do Nirvana, por último essa Amy Winehouse, né, que pintava o olho lá. Então, são pessoas que com 27 anos, né, curiosamente elas tinham 27 anos, e elas tinham juventude, saúde, fama, dinheiro, beleza, quer dizer, tudo que todo mundo quer, eles tinham. E mesmo assim eles não se encontraram, foram para o caminho da droga e acabaram, né, se matando, de forma consciente ou inconsciente. Então é muito curioso isso, né, como a gente é estimulado a olhar para fora, valorizar o que está lá fora,
e se esquecer de olhar para dentro, de fazer essas perguntas que nós falamos aqui, e tem tudo a ver com o tema que a gente está trazendo, né? Do Sem dúvida. autoconhecimento. Então, eu acho que é um pouco isso também. Bem, foi mesmo uma conversa fantástica, Tadeu. Adorei imenso. Adorei estar aqui contigo, te conhecer e partilhar este grande pote de sabedoria. Foi mesmo maravilhoso. E, Ah, é muito bom a gente compartilhar, né? A gente uhum, sempre aprende um pouquinho, né, também. E hoje, como a gente está falando assim, as redes sociais, as informações, quando ela não é uma coisa sutil, ela é uma coisa é, de negativa, né? Do furacão, do incêndio pelas florestas. Não é nada que agrega, não é nada que soma, né? Ou nos deprime, baixa a nossa frequência, né? Ou é alguma coisa fútil, né? Tipo assim, as redes sociais, o que as pessoas estão fazendo, estão comendo, estão viajando, enfim, não é nada que acresce. Então a gente tem que valorizar muito esses encontros, onde a gente pode aprender um pouquinho, né, sobre autoconhecimento, que leva a gente a olhar para dentro e descobrir esses valores, né, que a gente está falando aqui hoje. é isso mesmo. Estamos aqui para isso, para nutrir e dar um bocadinho de bem-estar também às pessoas e de reflexão. É esse aqui também o nosso objetivo na Unindo Corações Terapeutas, né? Chegar às pessoas e dar-lhes aqui uma mão amiga neste processo todo de nos encontrarmos e de encontrar o equilíbrio e a nossa saúde mental também. Sim. Obrigada a todos, obrigada pelos comentários, pelas partilhas. Depois fica gravado, voltem a ver, partilhem com mais pessoas. E mais uma vez, gratidão, Tadeu. E a Obrigado, todos. eu, pela oportunidade. E então, olha, até para a semana que vamos ter mais uma live fantástica aqui no nosso canal. Boa noite, obrigada.